bem-vindos de novo ao nosso programa podcast da Unimed Rio Claro, Questão de Saúde. Um programa de utilidade pública que a Unimed oferece para a população local. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, né? Saúde ambiental. Né? Como a saúde ambiental afeta a nossa saúde diretamente, né? E a crise ambiental e mudanças climáticas, o que podemos fazer? E a gente trouxe um especialista no assunto, o professor Alexandre Perinotto, geólogo da Unesp de Rio Claro. Professor, um assunto interessante, né? É um assunto em voga e muita gente não percebe ou subestima os efeitos climáticos diretamente na nossa saúde, né? Bom, primeiramente, boa tarde e muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade da gente estar conversando aqui. Eu tenho 45 anos de geólogo. Estou na Unesp há 44 anos como professor. E há alguns anos para cá, confesso a você que eu acabo sendo uma vítima climática, já que tocamos nesse assunto da saúde, porque, como cientista, eu tenho visto mudanças no nosso planeta, muitas de causas naturais, mas o ser humano virou um acelerador dessas causas num tempo muito curto, não dando tempo ao planeta de se recuperar. Então, antigamente, quando eu era garotinho, minha mãe costumava dizer para mim: aqui se faz, aqui se paga. Então, meu caro, a humanidade está colhendo de uma maneira muito triste, desastrosa para si mesma, tudo que ela vem fazendo de forma insustentável para sua casa, para o seu planeta. E se a gente for levar em conta o tempo de existência do planeta Terra, que é da ordem de 4,5, 6 bilhões de anos, e o ser humano, enquanto espécie Homo sapiens, está aqui há 200 mil anos, no começo ainda ele estava atuando em equilíbrio com o planeta, mas a partir do instante em que o homem se fixa para produzir o seu sustento, isso significa agricultura rudimentar, e deixa de ser um caçador-coletor, inclusive desenvolvendo o senso de propriedade, ele precisa produzir mais porque ele não está mais se movendo, aquela mesma terra tem que produzir. E aí ele começa uma espécie de agressão ao planeta. E se você for ver, nós somos, acho que a única espécie que destrói a sua própria casa, né? De uma maneira insana, porque mesmo com toda a tecnologia mais moderna do mundo, nós não temos outro planeta para ir quando a gente acabar com esse daqui. Nossa casa. Nossa casa. Então, eu tenho feito algumas comparações recentes. Eu tenho a impressão que o ser humano, ele, na sua volúpia por lucro, por produção, por, enfim, bens que, para serem produzidos, acabam causando danos muito grandes ao planeta, o ser humano está se aproximando muito de uma revoada de gafanhotos que passa, né, e não pensa nas consequências. O senhor tocou num assunto interessante. Eu vou falar uma coisa que é uma crença minha, ver se carece de verdade. Todo mundo fala que o problema do planeta é o excesso de gente. Nós estamos com 8 e alguma coisa bilhões de habitantes. Eu tenho na minha crença o seguinte: o problema não são os 8 bilhões de habitantes, são os 8 bilhões de habitantes querendo tudo. Então, não basta para mim uma camiseta por dia para eu ir trabalhar. Não, eu tenho que ter 50 camisetas. Sapato, não basta 3, 4, eu tenho que ter 30. Eu estou exagerando, né, no exemplo.
Então, é uma televisão em casa. Tem que ter 5 televisões, não uma. É isso. Isso faz parte. Eu acabei de receber, chegando aqui na Unimed, uma revista que eu vou ler com muito carinho. Ela é produzida aqui pela Ação Social Franciscana e a revista chama Casa Comum. Casa Comum. E significa, o nosso planeta é a nossa casa comum. Para responder essa pergunta, eu preciso ir um pouquinho mais longe. Se você imaginar, esse planeta é a nossa casa comum. Quando é comum, não é só do ser humano, né? É de todas as espécies viventes, né? E nós nos distanciamos muito, por uma série de razões culturais, religiosas, nós nos afastamos muito da natureza, né? Nós esquecemos que somos animais e que tem uma interdependência entre ser humano e todas as outras espécies. Então, isso que você me fala, de fato, o nível de produção, e é uma produção centrada no capital, né? Eu preciso estar sempre produzindo para gerar emprego, enfim. Só que não se pensa no custo que está por trás disso. Não só no custo que uma empresa leve em conta para poder fazer a sua contabilidade, o seu gerenciamento financeiro, mas é no custo global. Então, há também toda a questão do livre comércio, da Associação Internacional de Comércio e tudo mais, que agora, inclusive, está sendo sobretaxas em cima de sobretaxas, né? Como a gente tem acompanhado nos noticiários, mas essa ideia que se passa através das redes sociais, da televisão, enfim, de todos os meios de comunicação, uma falsa ideia de que, para você ser feliz, você precisa ter. E ter cada vez mais. E existe uma sensação nessa questão do consumo que você faz de tudo para ter um determinado bem. Quando você o tem, você não está satisfeito, porque já está sendo bombardeado por outros. E com as mídias sociais, essas plataformas todas, nós estamos recebendo isso sem filtro. E esse sem filtro significa, eu preciso ter. E aí vem essas plataformas, né, oferecendo produtos globais que as pessoas compram sem necessidade. E compram muitas vezes bens que você utiliza de um determinado tempo e ele já vem com o seu prazo de validade embutido, né? que é aquela... ele vai se consumir programadamente. Então, de um determinado tempo, você tem que trocar. É para ele acabar. É para ele acabar rápido, porque precisa ser produzido outro. Então, nós precisaríamos repensar globalmente esse sistema, porque ele não está sendo bom. Né? Não está sendo bom para a humanidade, não está sendo bom para o planeta e não está sendo bom para as outras espécies. Né? Então, é isso que a gente chama de uma economia não sustentável. Nós precisamos ter, sim, desenvolvimento sustentável. Ou seja, é produzir aquilo que eu tenho de recursos. Mas que as comunidades tradicionais, vamos citar aqui as comunidades indígenas, elas tinham esse conceito naturalmente, né? Elas consumiam aquilo, ou matavam para consumir. Já era o modo de vida deles. Exatamente, mas a gente saiu dessa questão da natureza e começamos mas nós mesmos alimentamos isso, não é? A sociedade valoriza o que tem mais. As novidades. As novidades, assim, mas eu valorizo um falso poder. Então, alguém vale mais do que eu porque o carro dele é mais possante, porque ele tem uma casa melhor, porque a casa dele tem uma piscina, porque ele mora num bairro nobre. Então, os recursos naturais dariam perfeitamente para manter essa sociedade sustentável. Então, os 8 bilhões ou 10 bilhões que a gente vai chegar em breve, não é o problema. O problema é como que está distribuído o recurso. Ele está muito mal distribuído. A velha pirâmide. Né? A base tem muita gente, mas está tudo concentrado, o poder, a riqueza, está concentrado no topo. Então, e para manter isso,
né? É essa estrutura que a gente girar, vê. né? Não se conserta mais nada hoje em dia, né? Pois é, a gente troca. Troca. Bens de consumo que antigamente eram considerados duráveis, nem são mais duráveis. Uma geladeira é programada para quebrar em 5 anos. É o sucateamento programado, né? Veja o que acontece com os celulares. Só que pensa para produzir um celular, ou pensa para produzir um carro. Quantos minerais tem que estar ali dentro? E energia foi gasta. E energia, e água. E água. Então, para você produzir plástico, o plástico vem do petróleo. Então, uma extração de petróleo, o óleo bruto ele vai produzir gasolina, querosene, enfim, gás. Mas mais da metade do que se tem de óleo bruto vai para a indústria petroquímica. Tá. E a indústria petroquímica vai produzir plástico. Então, veja aqui ao nosso redor, nós estamos rodeados de plástico. Então, só um exemplo, né, do que está nesses produtos todos. Os celulares, baterias de lítio, né, isso tudo vem da mineração. E para minerar, não tem como, né? Para você... Muita água. Você tem que ter água e você vai escavar o planeta. Né? Tem áreas que para retirar um determinado bem mineral, você tem que... Não se come ovo se não se quebra o ovo, né? Então tem que minerar. Minerar para quê? Para produzir o recurso, para produzir o quê? Em que quantidade? Então as coisas, elas têm uma noção de produção que não leve... Agora as coisas mudaram um pouquinho. A partir de 1972, com a reunião mundial em Estocolmo, na Suécia, lá foi, digamos assim, um dos primeiros encontros mundiais se pensando na sustentabilidade ambiental. Depois, 20 anos depois, tivemos a Rio 92 e assim vai. Então, as nações estão preocupadas com o que está acontecendo, tanto no termo do meio ambiente, que obviamente afeta diretamente o clima, né? Então, existem muitos acordos, existem muitas, digamos assim, proposições, né? Mas depois, quando termina a reunião e os países, e os mandatários, os representantes voltam, a realidade é outra, né? Difícil implementar, né? É difícil implementar, porque assim, o cidadão ele precisa do emprego, ele precisa sustentar a família, né? Então, enquanto a distribuição de renda continuar da forma como está, eu não estou pregando nenhuma revolução, não é nada disso. É simplesmente dizer o seguinte: o planeta dá para todo mundo. Os recursos estariam disponíveis para todo mundo. Ele só está mal distribuído. A impressão que eu tenho é que para você equilibrar um pouco mais essa equação, uma das primeiras coisas que teria que ser feitas é você quebrar o atual modelo econômico. É impressão minha, mas como é que faz isso? Se a roda já está girando. Mesma coisa que querer trocar o pneu de um carro, o carro andando. Pois é. Como é que faz? Nós fizemos algumas opções no passado, sem ter noção muito clara do que poderia acontecer. Agora nós temos isso, ou pelo menos muitas pessoas têm. É fácil, ninguém diz que é fácil, mas se nós não fizermos nada, e continuarmos do mesmo jeito, é o que eu conversei com você antes da gente entrar no ar aqui. É um modelo insano. E a melhor definição de insanidade que eu vi é uma frase que é atribuída a Einstein, mas eu não sei se é, e que ele diz: o que é insanidade? Então, a insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Então, se a gente continuar fazendo tudo de novo, o fim a gente já sabe onde vai dar, né? Não é o planeta que vai desaparecer. A Terra vai continuar, a Terra é muito resiliente, mas é a vida humana e a vida das outras espécies, elas vão perecer, e não vai demorar muito, porque as projeções que nós temos para 2050 e 2100, se continuar exatamente como está e não tomarmos medidas mais severas, mais drásticas, mudar os padrões de consumo, né? 2100 se prevê que muitos países que estão no nível do mar vão desaparecer. Só um exemplo. Começando pelo básico, por exemplo, municípios não cuidam do seu próprio rio.
polui a própria água, polui uma nascente, não cuida da nascente. Isso está no nosso alcance, isso está perto da gente, isso está palpável de fazer. E não se faz o básico. Como é que aí a gente fica com água contaminada. Como é que faz isso depois? Né? Isso vai causando um efeito cascata de coisas ruins que depois fica difícil de quebrar, né? Fica. Por mais que a gente faça planos de governo de um município, do estado e do país, né? E infelizmente muitas vezes esses planos se contaminam com ideologias diferentes, coisas assim, mas isso é de menos. O ser humano, nós vivemos no município. Então é aqui que a gente tem que mexer. Então veja, Rio Claro, vamos pegar aqui. Rio Claro tem um plano diretor, né, que foi elaborado, foi discutido e foi aprovado, está aí. Esse plano diretor tem uma série de regras, né, mas depois tem o dia a dia. Né? Então, só que, por exemplo, a água que você mencionou, nós utilizamos a água do Ribeirão Claro, do Corumbataí, né, que são alimentados por outros córregos. Né? Então, um exemplo muito prático. O Rio Corumbataí nasce lá em Analândia. Né? Lá ele recebe uma carga, depois ele passa por Corumbataí e chega em Rio Claro. Bom, ele é capaz de se depurar à medida que ele caminha. Né? Mas depois daqui, Piracicaba vai coletar quase 90% da sua água do Rio Corumbataí. Então depende do que acontece aqui em Rio Claro. Então os municípios têm que também trabalhar, não sozinhos, mas dentro de um consórcio, que é feito. Nós temos o consórcio das bacias hidrográficas. Né? Isso é importantíssimo, trabalhar com essa noção de conjunto. Se cada município também fizer só o que é para si, não tem muito sentido. É necessário. No caso da água. Né? Mas no caso de lixo, por exemplo, né? Você anda aqui pela cidade, eu mesmo na praça lá, perto da Unesp, onde eu moro, ontem eu fui lá com a minha neta no domingo. Bom, o mato tá alto, tá feio, mas a gente sabe que com essa chuvarada toda, é difícil dar a devida manutenção. Eu só espero que esse mato seja cortado com urgência, porque também fica um aspecto muito ruim. Mas lá, a população deixa lá caixinha, plástico, lixo, mas lixo no sentido de um lixo que não deveria ser chamado de lixo, porque eles são resíduos, e esses resíduos são passíveis de reciclagem. Rio Claro tem aqui 2 cooperativas, acho, de catadores, de coleta, o que eu sei é a Cooper Viva. Mas o sistema de coleta de recicláveis não é eficiente, não é eficaz. Eu tenho essa impressão. Precisava ter algo mais assim, efetivo. Né? E precisaria ter mais e mais campanhas para as pessoas perceberem que, assim, vou jogar o lixo fora. Mas você está no planeta, não tem fora, né? O planeta não tem fora. Você está simplesmente tirando da sua vista. Só. Tá? E isso... Agora, inclusive, usando a questão climática, com essa chuvarada toda, à medida que você joga resíduos inadequadamente ou não põe o material que é possível reciclar separado do lixo orgânico, para que isso seja levado e devidamente reciclável, você joga por aí, em qualquer lugar, você se livra do seu problema. É uma visão muito egoística. Aparentemente, né? Você se livra. Só que quando você está jogando, vai lá um mosquitinho e bota o seu ovo ali. E uma tampinha de garrafa, uma tampinha já é suficiente para virar um criadouro de dengue. Aí. E do jeito que está chovendo, aumentando cada vez mais. Chovendo e quente. Então, aí vem todo um problema médico, né? Dengue aumentando, todas as outras associadas a dengue, né, chikungunya e outras mais, são doenças que estão aumentando por causa das mudanças climáticas. Diretamente na nossa saúde por um problema ambiental. Exatamente, o problema ambiental e de falta, não vou falar assim, falta de educação no sentido pejorativo, falta exatamente uma educação ambiental, porque as pessoas, todas, as mais humildes dos bairros mais distantes, tenham consciência de que o que ela está fazendo vai reverter para ela mesma, para o vizinho, para a família, para todo mundo. Aumenta os gastos médicos, os custos aumentam, os planos de saúde têm que aumentar seus valores. A produtividade cai. Tudo. Né? Então, não existe algo que não esteja conectado com o outro.
né? Então, aquela história da minha mãe lá atrás, que ela falava que se faz, aqui se paga, é exatamente isso. Quer dizer, as atitudes das pessoas e das entidades estão diretamente relacionadas ao que nós estamos vendo que está acontecendo. Chuvas intensas, secas prolongadas, chuvas intensas no mesmo dia. Às vezes é para chover aquela quantidade de chuva no mês todo e chove em 2 dias. Então, a gente tinha conversado, várias doenças são causadas indiretamente por nós mesmos, porque nós estamos prejudicando o planeta do ponto de vista ambiental, e isso faz com que o clima se altere, e alterar o clima vira uma bola, um círculo, porque as coisas vão se repetindo, só que não se repetem na mesma intensidade. Cada vez que volta com uma intensidade maior. Portanto, eu penso assim que políticas públicas que devem ser pensadas para o município, para o estado, se não partir de uma análise de como está, o que nós temos capacidade de fazer diante da estrutura que eu tenho, e fazer, e começar a agir de fato, sem pensar se é de esquerda, se é de direita, se é... Agora não podemos importa, pensar né? nisso. Nós temos urgência. É urgência. Urgência climática significa urgência de sobrevivência. Você deve ter passado calor hoje. Eu passei muito, todo mundo. Passou. Isso não era assim. E vai piorar cada vez mais. Olha o Rio de Janeiro, que catástrofe está aquilo lá, 40, 44 graus. E Porto Alegre, que passou agora recentemente por algo traumático que todos nós vimos, aquilo não é de graça, né? E tem outra coisa acontecendo que acho que é importante se falar, que é a questão do negacionismo climático, o negacionismo de uma maneira geral. Então, eu fico pensando, você é médico, as pessoas vão ao seu consultório, você se formou, você fez uma série de experiências científicas e as pessoas acreditam no diagnóstico que você dá, né? E elas vão comprar remédio, que também é produto da ciência, né? Ou passam por aparelhos que também são produtos da ciência. Então as pessoas acreditam nos métodos e acreditam na ciência sem pensar que estão acreditando na ciência. Usa um carro, usa gasolina, usa o celular, usa um óculos, assiste uma TV ou fala, né, pela internet. Tudo isso é produto da ciência. E as pessoas acreditam. Mas não acreditam na vacina. E aí falam assim, vacina prejudica, vacina mata, como um ex-presidente falava, ou como agora o atual presidente americano está falando. É uma coisa que... Isso é um negacionismo idiota. Então, como é que eu acredito numa parte da ciência e não acredito na outra? Ou agora existem os negacionistas das mudanças climáticas. Ah, não, isso é coisa da natureza. É uma fase. Já ouvi isso. Não é fase. Já ouvi isso. Olha, os estudos geológicos mostram que ao longo do tempo da existência do planeta Terra, e isso não é historinha, sabe? Isso são verdades constatadas. A Terra já passou por várias vezes de efeito estufa, com aquecimento global, e já passou por várias vezes por um efeito glacial. Tá. Mas isso é da ordem de milhões de anos. Uhum. Agora, o planeta Terra está aqui e está passando também por essas fases. Só que a partir da Revolução Industrial, né, final dos 1700, mas principalmente a partir de 1850, nunca se despejou tanto gás de efeito estufa, principalmente gás carbônico, metano, na atmosfera. E a Terra não é capaz de processar isso. Então, vai aquecer cada vez mais. Então, são gráficos de dados coletados. Como é que alguém simplesmente passa para o outro uma mensagem no celular e fala assim, porque eu li não sei de onde, as fontes estão ficando muito... fonte, estão dizendo. Estão dizendo. O meu tio disse, é o tio do celular, né? O tiozão do celular, ou a minha comadre, a minha madrinha. As pessoas têm que procurar também se informar por fontes corretas, né? Então, se você acredita na ciência, naquilo tudo que te mantém vivo, te alimenta, te abriga na sua casa, isso é tudo produto da ciência. Então acredite no que os cientistas dizem. Nós estamos atravessando uma fase que ela é crucial para a vida nossa nesse planeta. Nossa, que eu digo,
de todos os seres vivos, né? E isso, o fim a gente já sabe, né? A gente está passando por uma crise humanitária, uma crise de saúde, uma crise ambiental e eu diria agora uma crise da vida. O senhor contou um pequeno exemplo de uma coisa, um desequilíbrio ambiental causando diretamente problemas de saúde com a gente. O senhor citaria um monte, né? Poderia citar, inclusive alguns que a gente nem imagina. Tem muita, a gente chama de vítimas climáticas. Vítimas climáticas. Então, tem, por exemplo, dezenas de milhões de crianças no mundo que estão sendo afetadas diretamente por isso, né? Principalmente doenças pulmonares. Né? Onde tem muita seca, quando seca demais, tem muita poeira, muito material disperso e as crianças, essas pessoas, logicamente isso afeta as pessoas com baixo poder aquisitivo que não têm condições, né, injustamente de se manter. E ficam expostas a tudo quanto é agente nocivo. Idosos, né, com esse calor extremo, são pessoas que sofrem muito. Mas tem um tipo de doença que as pessoas não fazem muita ligação direta com as mudanças climáticas, que são as doenças mentais. Então, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito traumas pós um evento catastrófico. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, né? Pessoa que passou... Veja agora os incêndios que tivemos na Califórnia. Ah, mas lá sempre teve. Mas nunca foi assim, né? Então, as pessoas que passam por esses eventos, escorregamentos, descidas de lama, elas vão passar por um estresse tão grande que elas vão começar a perder a noção da vida diária. Elas vão estar sempre prontas, sempre alertas e a qualidade de vida não vai delas viver naturalmente. Não vivem mais. Só do Sul, né? Recentemente, o Sul está assim. O Rio Grande do Sul passou por um trauma, vamos chamar, o Estado. Santa Catarina, eu já vivi lá algumas dessas situações no Vale do Itajaí. É algo que você não imagina, né? Porque, como eu falei aqui, você, nós que estamos aqui, a gente vive numa situação muito tranquila, né? O máximo que pode ser, às vezes você não consegue sair, tirar seu carro da garagem naquele momento porque a rua está cheia d'água, mas é só esperar um pouquinho e você tira. Mas imagine uma pessoa que perdeu a casa. Ou recentemente, como a gente tem visto, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, nas margens do Tietê, tem lá o Jardim Pantanal. Tem sido até motivo de reportagens aí. Aquela área é uma área inundável, porque ela está nas várzeas do rio Tietê. Então você falou de planejamento municipal, né? Construir uma avenida rápida, uma marginal, ou deixar que a população construa suas casas, ou que se construam bairros, né? Em locais sabidamente que é uma várzea de rio, você está dizendo, você está imaginando, né? Você não fala, mas você sabe, os técnicos sabem que aquela área um dia o rio vai retomar aquela área. Né? Então, assim, é uma questão de ter coragem para assumir determinadas decisões e tomá-las. É que muitas delas são impopulares. Né? E aí, a maioria talvez. O mandatário, não estou dizendo esse ou aquele prefeito, esse aquele vereador, ou esse aquele governador, não é isso. Estou dizendo que muitas vezes quem está num cargo público, né, as medidas impopulares, elas pesam. Cuidar disso é uma agenda negativa. Né? E é uma agenda, mas é necessária. Né? Então, precisamos ter coragem, né? Precisamos dar voz para quem está trabalhando com esse tema, para quem está desenvolvendo pesquisa nisso, acreditar que é possível ainda. Eu acredito, eu sou otimista de acreditar que não é possível que a nossa espécie, né, com tantos neurônios trabalhando, né, e com uma visão muito crítica, vá deixar isso acontecer. Professor, o Brasil, nesse contexto global, ele tem muito peso, porque nós somos ricos em minérios, nós somos ricos em terra, nós somos ricos em mar. Em água, principalmente. E em vegetação também. O Brasil se posiciona firmemente nessa política de ajudar o planeta ou não?
Eu acho que a gente tem, digamos assim, o capital para se tornar um protagonista de fato. Sabe? Temos. Foi a minha pergunta. Porque você disse assim, nós temos uma biodiversidade das mais ricas do mundo. Né? Nós temos 7 biomas. E biomas é o conjunto, né, da vegetação, mas os animais de uma determinada área, para dizer de forma simples, riquíssimos. E riquíssimos, inclusive, do ponto de vista de produção de medicamentos. Né? Temos minérios. O nosso subsolo é riquíssimo. Né? Nos transformamos em alvo das indústrias petrolíferas com a descoberta do pré-sal. Nós poderíamos estar fazendo parte da OPEP, talvez, né? Porque nós temos petróleo aí nas reservas de pré-sal e até na margem equatorial agora, que é outra questão da moda agora, né? Para ser autossuficiente por muitos anos. Né? E nós temos 2 aquíferos subterrâneos que são os maiores do mundo, que é o Alter do Chão, na Amazônia, e o Guarani, aqui na região sul-sudeste e parte da Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, temos água, temos uma biodiversidade fantástica, temos um subsolo riquíssimo, temos capacidade de produção de energia limpa, energia hidráulica. O Brasil, inclusive, tem uma matriz energética invejável, porque nós não dependemos tanto quanto a Europa e a América do Norte do petróleo. Né? E temos agora também a capacidade de produzir hidrogênio verde, que é o hidrogênio que não usa na sua produção nenhum outra matriz, nenhum outro combustível fóssil. Temos energia eólica, temos energia solar. Então nós temos sim uma capacidade grande de ser um grande protagonista. E temos uma das maiores florestas do mundo, capaz de filtrar vários e vários poluentes e de produzir muito dessa água. Você sabe, né, que muita da umidade que está aqui em São Paulo, Paraná, essa umidade vem lá da Amazônia. Né? Então eram os chamados, entre aspas, rios voadores. Né? A umidade vem, ela passa pela floresta, coleta aquela umidade toda, chega nos contrafortes dos Andes, se resfria e desce para cá. Não fosse isso, se você pega a faixa de latitude, São Paulo está na mesma latitude do Atacama, do deserto da Namíbia, do deserto da Austrália. A nossa tendência é desertificar. Então, com esse desmatamento todo e com essas queimadas todas que existiram no passado e agora está tendo uma recuperação na Amazônia e no Brasil Central, não vai afetar só lá, vai afetar aqui diretamente. Então, veja, eu lembro de um filme, não sei se você lembra, se você assistiu, o Efeito Borboleta. Sim. É muito bom. E ele surge porque diz assim, né, que o bater das asas de uma borboleta num determinado ponto do planeta afeta o clima do outro lado. Isso significa que isso aqui é a nossa casa comum, né? É o que está interligado. Então, qualquer atitude que um governo municipal, estadual ou federal tome, mas com base num planejamento estratégico, em políticas públicas voltadas para o conjunto da população e não para determinados grupos, as coisas podem mudar. Mas precisa coragem para isso, precisa de determinação, precisa de tempo, precisa que as coisas sejam continuadas, e não quando entra um, sai, ele desfaz tudo que o outro fez. Não se segue política de Estado. Né? Política de governo. Isso é a pior coisa que tem, porque as coisas são descontinuadas. Sim. Então, eu penso assim, nós seres humanos temos uma capacidade muito grande, né, de transformar. Só que até agora a gente veio transformando para uma situação que está ficando insustentável. Eu acho que talvez eu não tenha tempo na minha vida para ver isso, mas eu acho que é possível as coisas se reverterem para os nossos netos, para os nossos bisnetos, mas as atitudes têm que ser tomadas agora. E nós podemos, o senhor está falando de políticas, né, dos mandatários, dos países,
Nós, cada um de nós, pessoas, como é que nós podemos começar a agir? Nem que é trabalho de formiguinha, né? Sim. Como é que eu trato bem da minha água, por exemplo? Como é que eu tomo cuidado com o meu resíduo? Dá pra gente agir, né? Dá e coisas poucas. Alguns exemplos. Você escova o dente, está escovando seus dentes e a torneira está aberta. Não. Fecha a torneira. Vai economizar uma boa quantidade de água. Você vai tomar banho? É banho rápido, 10 minutos. Você toma banho todo dia. Não vai ligar o chuveiro e ver que roupa você vai vestir depois. Exatamente. Além da água, você vai consumir energia, né? E energia elétrica é algo muito custoso para chegar até a sua casa, né? Você vai descartar alguma coisa? Descarte adequadamente. Então separe o que é plástico, o que é vidro, o que é metal e o que é orgânico, né? Eu, por exemplo, tenho na minha casa uma composteira. Coisa simples. Você joga lá os resíduos de frutas, de legumes e tudo mais. Aquelas minhoquinhas, elas vão trabalhar aquilo e vão produzir um adubo líquido. Fantástico, sabe? Você evita jogar isso, né? E os incineradores municipais, cada cidade, se tivesse condições, poder produzir esses biofertilizantes em escala industrial, né? Com isso você vai evitar adubo sintético, você vai evitar um monte de nutrientes que são necessários ser sintetizados. E a parte, existe o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios tentam implantar, mas isso é custoso, isso demanda, tem empresas que dominam o tema, mas nós enterramos dinheiro, e enterramos dinheiro muito, porque, aí, como falamos aqui, a coleta seletiva não é. Então, uma maneira que a gente tem é solicitar ao nosso prefeito, aos nossos vereadores, que tenha uma efetiva coleta seletiva no nosso mundo. Não estou dizendo aqui que o Rio ainda tem algo, não é efetivo, existe um pouco, mas daria para fazer muito mais, né? E se eu puder ir a pé ou de bicicleta num lugar, eu vou, né? Quer dizer, eu pessoalmente já não consigo mais, mas as pessoas podem ir, evitar o uso de combustível, né? Que são pequenas coisas. Abasteça com álcool, por exemplo. Não estou fazendo apologia ao álcool, não é isso. Mas ele é bem menos poluente do que o combustível fóssil. E você vai, né? Combustível fóssil é o grande vilão atual. Nós usávamos carvão no início da indústria. Hoje usamos petróleo, né? Então, quem tem condições, né, podia migrar para ter energia solar em casa, né? Evitar o consumo de plástico. Evitar o consumo de plástico, você também diminui, além de diminuir a produção de petróleo, porque plástico é petróleo. Hoje, você da área médica, hoje tem microplástico no cérebro das pessoas. Tem microplástico no leite materno, no seio da mãe. E o microplástico, ele se implanta em órgãos vitais e começam a surgir doenças que antes não eram diagnosticadas. As embalagens soltam essas partículas. Porque né? as pessoas jogam e vai para o rio joga para o mar, e nisso tudo, esse plástico, ele degrada, mas ele não degrada quimicamente, vai se desfazer. Ele se degrada fisicamente, ele vai se transformando e ficando em micro partículas, sem perder a sua característica de um plástico. E ele acaba entrando no sistema vivo, através de outros animais, e chega a você. Então, hoje, as publicações e os trabalhos têm mostrado que o microplástico já está nessas partes que eu já falei, está no leite materno. Então, evite plástico, né? Consuma menos, procure dar... Consuma menos tudo, né? Menos tudo, mas assim, se você puder prestigiar uma quitanda do seu bairro, você está colaborando, porque ela está ali, o cara produziu de maneira orgânica, não usou tanto agrotóxico. E aqui no país, nós somos um país muito permissivo em relação ao uso de agrotóxicos. Alguns, inclusive, que são proibidos no mundo, são utilizados no Brasil. Utilize menos água, né? Não deixa a luz acesa. Assim, saiu apaga. Eu sei que é difícil. Eu mesmo às vezes saio e esqueço. A minha esposa
Então, temos que ter uma cooperação. Converse com isso, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Traga esse tema para a hora que vocês estão comendo, para a hora que vocês estão... E as pessoas estão ficando muito distantes dentro de casa, né? Porque chegam cansadas. E esse bendito aparelhinho celular, ele está nos distanciando cada vez mais. Ele está nos emburrecendo, né? Tem muita informação aí, mas ela está lá. E a gente está evitando conversar. Preguiçosos mentais, a gente está ficando. Então, né? As conversas é uma maneira da gente tratar desse tema. Converse em casa, participe de movimentos, né? Reivindique que nossa cidade tenha coleta seletiva, que tenha um tratamento de água mais adequado, que haja coleta de esgoto, que haja saneamento. Tudo isso é no nível do município. E a gente pode fazer. Cobre do seu vereador, né? Vereador é um sujeito que está lá, não é para ficar fornecendo saco de batata para um, ou camiseta para o time de futebol. Não é isso. A função dele é legislar para que o município tenha, de fato, regras e leis que vão ao encontro das necessidades ambientais, da saúde, que estão todas interligadas. Vou te dar um outro exemplo aqui do município que a gente pode atuar junto. Na região do bairro da Mãe Preta, tem lá uma área verde. Ali tem um tipo de rocha arenosa que ela funciona como uma esponja. O que chove, ela absorve, essa água passa por ela e sai nas partes baixas. Tem um conjunto de nascentes ali. Você deve ter 5 nascentes ou mais de água que a natureza filtrou. Essa nascente ela vai jogar num córrego ali, o córrego Mãe Preta, o córrego Cachoeirinha. Esses córregos são afluentes do Ribeirão Claro. E é onde a gente coleta água para a cidade. Aquela área, as pessoas estão jogando lixo lá. Aquela área está em erosão. Aquela área tem uma série de invasões ali, inclusive com baias de cavalos. Os cavalos pisoteiam, defecam, urinam nas nascentes. Na nascente. Entende? Então, isso é uma política pública. A prefeitura está cooperando, inclusive, com a Unesp. Nós temos um projeto naquela região lá. Mas as coisas caminham muito lentamente, sabe? Então, o que nós precisamos é agir de uma forma mais efetiva, mais eficaz e mais rápida. São coisas simples, né? Vamos proteger a nascente da Mãe Preta. Pois é. É muito difícil fazer isso. Exato. Ali tem uma série de proprietários. Tem a empresa Whirlpool, que é parceira desse projeto. Mas as coisas caminham muito devagar. E só um exemplo que eu dei do que pode ser feito no município. Mas o cidadão comum, o cidadão que está aí e tal, nós todos, você falou, o que eu posso fazer? É isso, economize água, né? Descarte corretamente o lixo, não fume, não fume, mesmo que seja essa porcaria desse cigarro novo agora, eletrônico. Né? Pior ainda, fizemos até um programa sobre isso aqui já. Exatamente, você está causando um dano não só para você, mas para todo o sistema de saúde. Né? Pratique alguma atividade que permita com que você converse com as pessoas sobre esse tema. Debata. E na sua casa ali, assim, existem coisas pequenininhas, como a gente está falando, tome banho rápido. Enfim, são pequenos hábitos que dá para ser feito. Né? Se você puder consumir cada vez menos plástico, é melhor. Né? Não se automedique, porque também você está tirando a sua saúde e causando também um aumento da produção de medicamentos desnecessários. Enfim. E, principalmente, procure se informar com fontes reais. E não passe para frente aquilo que você não tem certeza. Porque essa atitude sua está disseminando falsidades. Falsidades, muitas vezes, que vão prejudicar todo o planeta. Negando que vacina funciona, negando que o clima está mudando, negando que está tendo aquecimento. Você está negando uma ciência que está te dando vida. Essa fuga não ajuda em nada. Nada. Né?
Nada. Nada. Eu não vejo nenhum benefício disso. Não, pelo contrário, só há prejuízo para você e para a sociedade, porque, como eu falei, tudo está interligado. Né? Então, o que você faz hoje parece que não vai ter resultado hoje, pois uma hora você vai ser cobrado, né? Ou por uma doença sua, ou de alguém próximo, ou de alguém que você nunca viu do outro lado do planeta. Porque essa circulação, né, o planeta é fechado, né? A água volta para aqui mesmo, o ar volta para aqui mesmo, só que a qualidade desse sistema todo, ela está caindo dia a dia. Nós mesmos já estamos pagando por tudo isso. Pagando, né? E pagando caro. Como espécie, né, dentro do planeta. O Brasil, a gente sempre vê ações da lei ambiental brasileira. Você vai abrir uma empresa, tem que consultar a lei ambiental brasileira. Você vai fazer qualquer coisa. Tem a lei ambiental, tem que ter autorização ambiental. Está ajudando a nossa lei ambiental? Olha, eu diria o seguinte, que se não fosse por ela, as coisas já estariam assim há muito mais tempo. Ótimo. Entendeu? É bom ver isso. Eu participo de alguns grupos. Eu participei aqui em Rio Claro durante algum tempo do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é o CONDEMA. Depois fui para o Conselho Estadual do Meio Ambiente, onde estou até hoje. Então a gente tem visto que as regras, os conselhos, eles têm atuado e algumas coisas têm tido bons resultados. Por exemplo, aumentou um pouquinho as nossas florestas aqui no estado de São Paulo. Ótimo. A área vegetada aumentou. Né? Tá. Margens de rios estão sendo desassoreadas. Só que são pequenas coisas diante de um mundo das coisas acontecendo com uma velocidade muito maior. Né? Então, por exemplo, você pega lá Guarapiranga, Billings, aquele sistema todo, está tendo muita invasão. Né? E muitas vezes essa invasão patrocinada por, digamos, grupos que eu não vou mencionar aqui, né? Não legítimos, né? Mas que têm um poder muito grande, que estão dominando. Então você tem situações de fato acontecendo tanto nas grandes cidades quanto aqui no interior. É o que o senhor fala. O que estão fazendo do lado de lá vai refletir no lado de cá. Porque está tudo interligado. Né? Se você pegar, só um exemplo, se você pegar um barquinho de brincadeira e for aqui no Ribeirão Claro, no Horto, e colocar ele lá, o Ribeirão Claro vai jogar as águas no Corumbataí. O Corumbataí vai jogar no Piracicaba. Piracicaba vai chegar no Tietê. O Tietê vai chegar no Paraná. O Paraná vai para o sul, vai juntar com o Iguaçu, vai formar o Paraguai, vai receber o Paraguai, vai descer, vai sair lá na Foz do Prata, lá em frente a Montevidéu. Esse barquinho seu. Então, o mesmo trajeto que você acompanhou esse barquinho vai demorar um tempo, mas se ele chegar, ele chega lá. Cada gota d'água faz isso aqui. Então a água nossa aqui nossa floresta estadual, ela vai chegar lá no estuário do Prata. Está tudo ligado. Né? E aí vai para o planeta, vai para o oceano, e essa coisa de mudança climática, no sentido que as pessoas têm os países muito próximos ao nível do mar, estão com muito medo, porque a projeção é que até 2100 muitos desapareçam. Mas mais grave do que a subida do nível do mar pelo aquecimento, mais grave que isso, é que as águas que chegam no mar são águas doces. Então elas vão mudar a salinidade dos oceanos e muitas espécies vão morrer. E isso está numa cadeia. Se uma espécie morre, a dependente dela morre, isso é um contínuo. Vai chegar na gente, né? Vai chegar no homem. Né? O clima vai mudar também. Por quê? Menos gelo significa que menos raios solares são refletidos, porque o gelo essa cobertura branca, os raios solares voltam. Se a cobertura é escura, porque não tem mais gelo, o calor é absorvido, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, derrete mais. Se derrete mais, aumenta a temperatura. Percebe? Não tem fim. Não tem fim. É um moto contínuo. Então, precisamos tomar, não só eu, você,
cada uma das pessoas que nos ouvem, os que estão ocupando cargos de decisão, tem que tomar decisões às vezes amargas, mas necessárias. Porque senão a gente não vai ter futuro. Professor, o assunto daria muitos programas. Queria agradecer. Olha como a gente é pequeno perto de tudo isso, né? Saúde ambiental, uma coisa que é pouco discutida entre nós. Quero agradecer a presença do senhor. Conhecimento amplo e vasto, daria muita conversa, muito aprendizado. Aprendi muito hoje, aprendemos muito hoje, né, com o professor. Obrigado pela participação, né? O professor José Alexandre Perinotto, geólogo da Unesp, nos ajudou muito com o conhecimento que ele tem. Todo esse assunto é importante, é de utilidade pública. Queria agradecer muito. Esse foi o programa podcast Saúde Ambiental da Unimed Rio Claro, questão de saúde. Quero que vocês assistam, compartilhem, inscrevam no nosso canal, enviem sugestões, enviem perguntas e dê aquele joinha pra gente. Muito obrigado.